modalidade online. Mesa Redonda CBE 2021. Tema: Atuação e formação de tradutores e intérpretes de Libras na atualidade. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Lara. Esse é meu sinal. Queria agradecer a presença e participação de vocês aqui na nossa mesa 15, que vai falar um pouco sobre a atuação e formação de tradutores e intérpretes de Libras na atualidade. É uma honra estar aqui novamente no CBE e eu trago como convidados nessa mesa a professora Neiva de Aquino Albres, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Kátia Lucy Pinheiro, da Universidade Federal do Ceará. Então, nós vamos dar início às apresentações da mesa e logo após teremos alguns minutos para discussão e um diálogo com vocês que estão aqui com a gente. Então, é isso, vamos dar início à mesa e bom evento a todos. Olá, tudo bem? Meu nome em Língua de Sinais é feito desta forma. Eu sou a Kátia Lucy e neste momento vou me autodescrever. Eu tenho os cabelos cacheados, parcialmente castanhos e parcialmente loiros. Utilizo um óculos vermelho. Estou sem brincos. Visto uma camisa preta de mangas curtas. Estou com um anel prateado nos meus dedos. E tenho uma pele clara. Bom, a minha pesquisa é voltada para a formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais, especificamente profissionais surdos. Para introduzir o assunto, a realidade é que temos poucos profissionais tradutores surdos e que atualmente esta realidade tem se modificado com o aumento destes profissionais. Na minha pesquisa, eu também investigo o que a legislação diz a respeito destes profissionais tradutores surdos. Há um decreto, que é o 5626 de 2005, no qual um dos capítulos, o 5º capítulo, da formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, em que há a menção a estes profissionais tradutores e intérpretes surdos. Há um inciso 3º, em que vai versar sobre este profissional surdo com competência para realizar a interpretação de línguas de sinais de outros países para Libras, em eventos ou cursos. É curioso que ele vai falar sobre a formação, mas na verdade é sobre a certificação. Quando não há uma formação específica, certifica-se estes profissionais para atuarem dali em diante. Mas será que temos uma certificação para os profissionais que atuam na tradução e interpretação entre línguas de sinais? É importante mencionar que não é qualquer profissional ou qualquer pessoa surda que pode atuar nesta área. É preciso profissionalização e Pinheiro 2020 explica que o tradutor e intérprete surdo é uma pessoa surda com competência tradutória e interpretativa e com competência linguística, seja em língua de sinais ou na modalidade escrita, na língua falada em modalidade escrita. São diversas línguas que estão envolvidas nessa tradução e interpretação de línguas de sinais. A língua de sinais internacional, em que muitos surdos já estão habituados a fazer tradução e interpretação. Há também as línguas de sinais nacionais, que vão ser específicas de cada país, como no Brasil temos a Libras, nos Estados Unidos o ASL e na França a língua de sinais francesa. Então, cada país vai ter a sua língua de sinais específica, nacional.
E essa é uma das línguas envolvidas na tradução e interpretação. Há também as línguas de sinais regionais, como no Brasil, que temos um país continental e que em diversas cidades falam-se línguas de sinais distintas, há línguas de sinais indígenas. No Brasil temos 19 línguas de sinais. São 18 línguas de sinais regionais e mais a Libras, que é a língua de sinais nacional, e que somam essas 19. Este registro foi feito por Silva. Na pesquisa de Silva, vê-se essas 19 línguas de sinais registradas. Há também as línguas de sinais fronteiriças, que estão nas fronteiras, como o exemplo do Brasil e do Uruguai, em que temos 2 cidades na fronteira destes 2 países e que, às vezes, alguns alunos estudam em uma escola do outro país. E aí há uma mistura dessas línguas de sinais, um encontro dessas línguas. Então temos a língua de sinais brasileira com a uruguaia. Esse fenômeno também vai acontecer em outros países de fronteira, como a Venezuela. Há também os sinais caseiros, os gestos. Então são diversas línguas que estão envolvidas nessa tradução e interpretação de profissionais surdos. Há também a interpretação de línguas de sinais da modalidade sinalizada para a escrita. O meu objetivo, a minha pesquisa tem como objetivo mostrar essa evolução histórica da formação do tradutor e intérprete de língua de sinais e fazer a descrição das práticas de atuação no Brasil e no mundo. Com relação ao histórico das formações, no Brasil, a área dos estudos da tradução se dá a partir dos anos 70 e a área dos estudos da tradução de línguas de sinais a partir dos anos 80, no entanto, mais voltada para profissionais ouvintes. Com profissionais surdos, esses estudos são a partir dos anos 2000, pensando no contexto brasileiro. Então, a importância da criação de um estudo, da formação e da certificação no Brasil e no mundo. A primeira certificação acontece nos Estados Unidos, na qual é criado o CDI, que é uma certificação americana, na década de 70, e para profissionais surdos, a partir de 1988. E essa é uma certificação que existe até hoje. O Brasil tem a certificação através do ProLibras, que é de proficiência em língua de sinais, tradução e interpretação de língua de sinais e proficiência no ensino da língua de sinais. E o decreto 5626, ele vai falar sobre a importância de uma certificação, mas ele fala sobre a importância de certificação entre uma língua de sinais de outro país para Libras. Mas não há essa certificação até hoje. A certificação que temos é da Libras para o português e do português para Libras. Existem tradutores surdos certificados entre esses 2 pares linguísticos, mas não entre um par linguístico que envolva a língua de sinais de outro país, apenas entre o português e a Libras. E é importante a gente valorizar esses outros pares linguísticos também. Essa é uma luta que precisamos pensar. Então, esses são alguns pontos que eu falo sobre a certificação no Brasil. Na Gallaudet, existem vários cursos e disciplinas voltados para o tradutor, intérprete surdo, já há muitos anos. Há uma área de pesquisa, um centro de pesquisa sobre tradução e interpretação voltada para surdos e ouvintes, então os surdos já frequentam esses cursos e disciplinas. Na Alemanha, há um curso de formação de prática profissional, é um curso técnico, voltado para surdos, tradutores e intérpretes, é um curso bienal. Na Áustria, o modelo de curso deles é o mesmo modelo da Alemanha, mas é um curso que não é específico para surdos, mas há ouvintes e surdos frequentando esse curso. Na Finlândia, Alemanha e Escócia,
tem uma parceria em uma universidade e há uma graduação internacional para contribuir para o desenvolvimento desses profissionais surdos, que envolvem disciplinas que envolvem as línguas de sinais internacionais e outras línguas de sinais. Há também, na Polônia, uma associação europeia de línguas de sinais, de intérpretes de línguas de sinais, que é o EFSLI. E dentre todas as categorias, há também a categoria dos tradutores e intérpretes de línguas de sinais, surdos. Há essa motivação, então há cursos regulares para os tradutores surdos. No Uruguai, há um curso técnico também, de tradução e interpretação entre língua uruguaia, língua de sinais uruguaia e a língua escrita. É um curso que vem acontecendo desde 2009, então é do espanhol para a língua de sinais uruguaia. No Panamá, desde 2017, houve o encontro da WASL, que é a Associação Internacional de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. O Brasil esteve presente lá. E nesse encontro foi elaborado um documento, uma declaração sobre a importância da formação do tradutor intérprete surdo e da necessidade do aumento de incentivo a este profissional. Ainda sobre os registros da formação do tradutor intérprete surdo no Brasil, Ferreira, 2019, aponta para esses estudos na área da tradução e interpretação em nível de mestrado e doutorado, em algumas universidades. A Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Brasília e a Universidade de São Paulo. Na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, há muitos pesquisadores em mestrado e doutorado. Na Universidade Federal, isso ainda está em crescimento, na Universidade de Brasília também, e em São Paulo ainda não há mestrado e doutorado nos estudos da tradução. Esperamos que essa seja uma realidade que se modifique ao longo dos anos. Apresentamos um total de 23 mestres e 3 doutores surdos, 20 mestrandos e 2 doutorandos na área dos estudos da tradução até o momento. Isso mostra a importância de teorias e de pesquisas que valorizem a tradução e interpretação. É claro que isso não é uma pesquisa, não é uma formação de profissional tradutor, mas é uma valorização do campo dos estudos. Na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de pós-graduação em tradução e interpretação, houve uma disciplina que foi um seminário de prática de interpretação, que tinham 2 professores, uma delas era a professora surda Flaviane Reis e o professor Marcos Weininger, e abordava conteúdos sobre o perfil do tradutor-intérprete de língua de sinais surdo. Muitos alunos frequentaram esse curso, muitos surdos frequentaram essa disciplina, e foi um momento bem interessante, um marco. E agora em 2020, 2021, temos a criação de muitos cursos voltados para a tradução e interpretação de Libras português, e temos uma realidade distinta, muitos surdos se inscrevendo. Há 9 turmas já, a minha turma é a 6ª turma, estou quase me formando. Isso mostra uma valorização do campo e uma valorização da formação de tradutores e intérpretes surdos, com conteúdos teóricos e práticos, o que é fundamental. E por último, eu trago aqui também nesse campo do registro, a questão da graduação no Letras Libras Bacharelado. O Letras Libras Bacharelado, há 10 universidades
no Brasil, 9 são públicas e uma particular. Existem alunos surdos que estão, nestas universidades, há registros desses alunos. Metodologicamente, eu selecionei 31 participantes da minha pesquisa que atuam na tradução entre línguas de sinais. No Brasil, temos mais de 90 profissionais surdos, tradutores e intérpretes, mas foram escolhidos para participar da pesquisa 31, que responderam a entrevista e a um questionário no Google. E dentre as categorias, uma delas foi selecionada, que é a formação do tradutor e intérprete surdo das línguas de sinais. Em resposta ao questionário, a seguinte pergunta: "Fez um curso de formação de intérprete surdo entre línguas de sinais?" E 76% responderam que não. 24% responderam que sim. Desses 24%, quando respondido aonde foi feito o curso, foram cursos que não foram nacionais no Brasil, foram feitos em outros países. Hoje, na realidade de 2021, temos um aumento da oferta de cursos, mas em 2019 a realidade era outra e tínhamos menos pessoas formadas em cursos nacionais. Temos o Letras Libras Bacharelado, mas alguns não estavam formados ainda ou não tinham ainda a certificação. Quando foi perguntado quantos alunos, haviam estudando no Letras Libras Bacharelado, havia 20 alunos surdos formados e estudantes. E alguns deles estão com os cursos em andamento, nem todos estão formados. Mas se formos olhar, 20 ainda são poucos. E acho importante, neste momento que estou questionando a quantidade de alunos surdos, eu penso que uma das questões é a questão do currículo e da necessidade de adaptação destes currículos para o perfil de profissionais surdos. Eu penso que há necessidade de adaptação desses currículos, para que se olhe não somente para Libras, para português como um par linguístico, mas para que se olhe e que se estude outras modalidades e outros pares linguísticos, como, sinais internacionais, sinais caseiros, línguas de sinais regionais. Então, a adaptação nesses currículos é fundamental e importante. As disciplinas também precisam pensar nestes profissionais tradutores surdos e não somente em ouvintes. Sabemos que há disciplina de tradução, há disciplina de interpretação, mas dentro da tradução nós temos outras questões, como o tempo de produção de um registro escrito. É importante ter uma disciplina sobre isso, pensar qual que é o perfil desse profissional tradutor e intérprete surdo, com a capacidade de memória, a competência linguística, então podemos pensar em diversas disciplinas que olhem para isso. Temos vários cursos de formação, como o bacharelado, mas é preciso uma mudança urgente neste currículo, para que ele possa atender a esta demanda. Nos resultados, eu trago a importância de uma nova certificação que certifique, este par linguístico de língua de sinais de outros países para uma língua de sinais brasileira. Eu também menciono a questão da necessidade da mudança dos currículos e dessa adaptação e criação de novos cursos e novas disciplinas. E se formos pensar neste aumento de tradutores e intérpretes surdos, mas de que ainda não há um aumento significativo na formação, pensamos que também não há ainda um significativo aumento no reconhecimento. É importante que as equipes de intérpretes ouvintes, as associações, as federações de intérpretes, como a FEBRAPIOS, a Federação Brasileira de Profissionais, Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais, que também reconheçam este profissional surdo, para que a comunidade surda se veja neste lugar e entenda a importância deste profissional.
Então, há necessidade também de contratação de novos profissionais. Vemos que esse reconhecimento tem mudado, mas é preciso a gente também mudar esse aspecto da certificação e formação. Então, como considerações finais, eu trago também, a necessidade de pensarmos e desenvolvermos cursos de formação, mas que estejam adequadas e que esses currículos sejam adaptados para o perfil de profissionais tradutores surdos. Penso que é urgente também a criação e a proposição de novas formações e novos níveis de formações para tradutores e intérpretes surdos, seja em universidades públicas ou privadas. E é urgente também a implementação de ações de certificação de tradutores e intérpretes surdos, seja entre Libras português ou entre outros pares linguísticos e outras línguas. Essa certificação é muito importante. Essa é pode ser via Febrapios ou outras instituições ou universidades ou pelo INEP. Então penso que isso é muito importante, essa temática da formação é importante porque ela aumenta a prática e a profissionalização de tradutores e intérpretes surdos. Muito obrigada e um abraço. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, poder conversar, dialogar um pouquinho sobre a formação dos tradutores e intérpretes de línguas de sinais. E eu trago para compor esse diálogo uma perspectiva da formação do intérprete em cena, né, no sentido da formação para atuação em contextos artísticos e culturais, assim como os literários, né. Eu sou a professora Neiva de Aquino Albres. O meu sinal é formado assim, com as mãos tocando o canto da boca, isso porque eu tenho uma pinta de nascença, por isso eu fui batizada, né, com esse sinal. E eu sou morena, tenho os cabelos compridos, lisos, hoje eu estou com uma trança e vestindo um blazer preto com fundo branco. Então, para hoje, eu vou propor essa discussão, né, apresentar alguns dados de pesquisa e algumas percepções, né, enquanto formadora também de tradutores e intérpretes. Eu sou formadora porque eu atuo hoje na Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou professora do curso de graduação em Letras Libras e sou professora também orientadora do programa de pós-graduação em estudos da tradução na UFSC, compondo o grupo de pesquisa Intertrades. Então, hoje, contextualizando um pouco, né, essa discussão na perspectiva da atuação artística, cultural e literária, nós temos visto, a partir dos anos 2000, que políticas linguísticas são desenvolvidas e elas prevêem que os bens culturais, né, sejam oferecidos, proferidos e veiculados em língua brasileira de sinais. E aí a gente tem um crescimento bastante significativo do número de apresentações artísticas culturais em Libras, tanto de expressão propriamente em Libras, como de processos, né, de apresentações que passam por processos de tradução ou interpretação, tá? Além do interesse da própria comunidade surda em consumir, né, esses bens culturais, a partir do momento que eles vão se tornando mais comum, e um crescimento de espaços de trabalho nessa área também, que até então era bastante reduzido, né? Então, como que a gente pode citar algumas dessas políticas linguísticas, tá? E políticas de tradução. Nos anos 2000, nós tivemos a Lei de Acessibilidade, tá? Que é a Lei 10.098, em que ela pontua vários aspectos de acesso em língua de sinais. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, que também tem um rol de normativas, assim, indicando o acesso em língua de sinais. E, em 2016, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, ela regulamenta a inclusão de recursos de acessibilidade auditiva e visual nas salas de cinema, o que fomenta também processos de tradução e de interpretação dos próprios produtos do cinema, tá?
Nesse sentido, o que seria essa tradução, né, nessa esfera mais ampla, que eu estou denominando de artístico, cultural e literária, tá? Historicamente, foi construído primeiro, né, por conta de políticas educacionais que antecederam o espaço da educação, então, em contextos educacionais, como o acesso à área da saúde e aspectos jurídicos, era um maior número de trabalho. Agora, a gente tem visto esse crescimento da esfera artístico-cultural, e a gente pode citar como exemplo a interpretação de música, a tradução e interpretação em museus, que a gente pode chamar de arte e educação, quando da visitação e do acompanhamento, né, com uma pessoa guiando, uma visita guiada, ou mesmo da própria tradução pela produção do próprio museu acessível, já com traduções prontas de cada objeto a ser apreciado, né? Como também a tradução e interpretação de poesias, a tradução e interpretação na esfera audiovisual, como o cinema, a tradução e interpretação em teatro. Então, a gente tem um rol aí de atividades que se configuram como artístico, cultural e literárias, tá? E o que gostaria de trazer para a discussão hoje, né, para esse diálogo, é pensar nesse crescimento desse espaço de trabalho e da pouca formação que ainda temos, né, não só no âmbito da graduação em letras livres, de tradutores e intérpretes, mas dentro dessa formação, que espaço se dá para as reflexões e as práticas da tradução e interpretação na esfera artístico-cultural. Então, a problematização que a gente traz hoje é essa. Para isso, eu trago um dado de pesquisa, né, que se refere ao mapeamento, ao levantamento dos conteúdos de contexto artístico-culturais em cursos de graduação para a formação de tradutores e intérpretes de Libras português, e o levantamento de cursos livres de extensão universitária, mais especificamente na cidade de Florianópolis. E aí fazendo uma relação, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis nós temos um curso de graduação em letras libras e que oferece um certo tipo de formação e os espaços sociais em que esses aprendizes, né, de tradutores e intérpretes podem ver, observar e também atuar como tradutores e intérpretes. Então, esse levantamento, e aí dentro dessas atividades livres de extensão, nós classificamos, né, em mini cursos e oficinas e espaços livres, apenas para viver a arte e a cultura em Libras, tá? Então, vou apresentar um pouquinho desses dados. Num panorama nacional, nós temos a formação dos tradutores e intérpretes no Brasil. Eu trago nesse slide, mais especificamente, um quadro que tem uma flecha, né, de uma projeção crescente por anos, então uma linha histórica, e vou datando em cada ano quando foi criado cada curso, tá? Então, o primeiro curso em 2008, eu estou dizendo, é o curso específico de formação para tradutores e intérpretes, né? O curso Letras Libras na UFSC em 2008, depois, em 2009, teve uma reformulação curricular, então no novo currículo aparecem outros elementos, né, de formação na esfera artístico-cultural. Em 2012, ainda na UFSC, foi reformulado o currículo, né, do Letras Libras, com outras alterações. 2013, na Federal do Rio de Janeiro. 2014, na Federal de Goiás. Em 2014, foi criado na Federal do Espírito Santo. Em 2014, Federal do Rio Grande do Norte. Em 2014, Federal de São Carlos. E em 2014, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2019, nós temos uma reformulação do curso Letras Libras à distância. Então, esses são diferentes currículos, eu olho, né, todos esses currículos, as disciplinas, os conteúdos, o que eles ofertam, nos 4 ou 4 anos e meio de curso, que se refere a conteúdos da área artístico-cultural. Tá? E aí, olhando os currículos, o que nós conseguimos abstrair, né? Que
geralmente eles têm uma disciplina denominada literatura surda, que aborda aspectos de tradução, interpretação da esfera artístico-cultural e literária, assim como uma ou outra disciplina de prática de tradução que vão abordar esses aspectos da esfera artístico-cultural. Mas, muito pontualmente, no curso inteiro, é uma ou outra disciplina, no máximo 2 por curso. Então, a gente vê um espaço tímido, né, ainda bem pequeno, para essa formação dentro do curso de graduação, tá? Isso em todos os cursos, não tem nenhum que tenha algo muito excepcional, tá? E agora, fazendo o levantamento em paralelo, né? Então, se a universidade, no processo de formação, ela oferece isso, quais são os outros espaços de formação livre, minicursos e oficinas? E aí, fazendo um recorte, né, para situar um exemplo, aqui em Florianópolis, nós conseguimos mapear um conjunto de eventos sociais e acadêmicos, né, porque é de socialização também, que específicos para aprofundamento nessa esfera. Em 2014 foi o primeiro mapeado, que é o Colóquio Internacional de Teatro de Animação, em que teve uma oficina específica para intérprete de língua de sinais, tá? Em 2014 ainda, o Festival do Folclore Sinalizado, já voltado específico para as pessoas surdas em língua de sinais. Em 2016, uma edição do Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa ofereceu minicursos específicos dedicados à atividade de tradução na esfera artístico-cultural. E aí, por diante, outros minicursos foram sendo oferecidos. Em 2016, o Festival de Folclore Surdo. Em 2016, ainda, o primeiro Artes e Libras, e depois teve outras edições. Em 2019, o Libras e Dança. Em 2019, o Seminário do Curso de Letras Libras, que já acontecia anteriormente. Em 2019, já aparece uma oficina para aprofundamento, né, dessa área específica artístico-cultural. Então, o levantamento que eu fiz ele é muito maior, mas para hoje, né, eu trouxe alguns exemplos de eventos em que o aluno ele pode estar cursando Letras Libras e, paralelo a isso, ele vai participando desses eventos, né, artístico-culturais e observando e vivendo a arte em Libras, tá? Além disso, espaços, tempos para viver a arte em Libras, não só matriculado como um mini curso ou uma palestra, mas ele ia apreciar a arte, né? E viver, e beber, e visualizar essa arte. Então, nós tivemos vários saraus, festivais, musicais, peças teatrais em Libras, assim como peças teatrais traduzidas, né, em festivais da prefeitura que tinha tradução e interpretação. Então, o que a gente consegue observar aqui, né? Que existe um crescimento desse espaço externo à sala de aula, tá? Que são espaços de extensão que podem se configurar como extensão universitária também, mesmo porque muitos desses eventos são organizados pela própria universidade aqui, né, na nossa região, a Universidade Federal de Santa Catarina e a UDESC, a Universidade Estadual, né, de Santa Catarina. Então, são espaços em que os alunos podem participar desses eventos, oficinas, vivências e paralelo ao curso de graduação. Isso é reflexo também de uma normativa nacional de curricularização da extensão, tanto que nesse momento estamos vivendo uma discussão dentro do grupo, do núcleo de professores que fazem a revisão curricular, né, as adequações para essa nova normativa do Conselho Nacional de Educação de acreditação curricular da extensão, já indicada no Plano Nacional de Educação. Então, a gente tem constatado esse crescimento e a necessidade de incorporação dessa vivência, dessa prática no próprio curso, tá? Então, quando a gente começa a pensar nessa nova esfera, né, de atuação e na formação do tradutor-intérprete para a atuação nessa esfera, é preciso enfocar alguns aspectos que talvez em outras áreas, ou não que não deveria, mas que pouco se tem destacado. A gente pode dizer da tradução intersemiótica e da multimodalidade, seus usos na linguagem artística,
tá? Então, nessa formação, seja em disciplinas ou em espaços de oficinas, tá? Eu preciso ter uma reflexão abundante sobre a tradução intersemiótica, como fazer e como organizar. A produção, né? A produção e leitura de textos e discursos multimodais, aí de diferentes tipos, desde peças teatrais até literatura, ou mesmo cinema, materiais audiovisuais. Então, é preciso fazer essa reflexão, essa discussão, como compor o corpo, né, a imagem do tradutor-intérprete nesse material, ele vai compor um novo material. Então, essas linguagens, elas precisam estar articuladas, e a relação verbo-vocovisual do discurso artístico e de uma cena, por exemplo, e como isso é absorvida no dizer do intérprete, na mobilização discursiva da língua portuguesa para Libras. Então, esses aspectos precisam estar na formação. Aqui eu trago uma citação de Rojo, da professora Roxane Rojo. Nesse slide eu apresento uma imagem, a imagem da professora. Ela está com cabelo cortado, Chanel, um cabelo liso, castanho. Ela é branca e de fundo ela tem uma biblioteca. Essa imagem foi extraída de uma aula, de uma palestra que ela ministra, né, do material, e ao lado eu tenho o texto que é a citação do trabalho dela, uma citação por escrito. Então, eu vou fazer a leitura desse conceito para eu conseguir explanar um pouquinho mais do que eu estou dizendo, de que é necessário se pensar aspectos da multimodalidade na formação dos intérpretes, tá? Então, a multimodalidade não é apenas a soma de linguagens, mas a interação entre linguagens diferentes em um mesmo texto. Essa interação de diferentes linguagens se dá pela articulação entre palavras e imagens. Sendo assim, cores, imagens, disposição da escrita e da imagem e das imagens presentes no texto e a formação textual são características, elementos multimodais, os quais evidenciam a pretensão comunicativa do texto, contribuindo de forma significativa para a elaboração do significado por parte do leitor-espectador. Eu quero dizer aqui que quando esse profissional ele for atuar nessa esfera artístico-cultural, ele precisa pensar, ele precisa refletir qual será o produto final, né? Se é um vídeo, você tem todos esses elementos compondo o produto final. As cores, design, a disposição das imagens, onde fica o seu espaço, né, como tradutor e intérprete, quais outros elementos de cena, de integração entre os diferentes personagens, as questões, aqui ela não cita, mas as questões de entonação também, de voz, de música ao fundo, né? Todos esses elementos precisam ser pensados para como serão traduzidos e interpretados nesse processo. E aí, quando a gente fala dessa formação, é preciso pensar que esse verbal, né, porque a gente fala de tradução, a gente está pensando assim, tem um texto em português e eu vou traduzir isso para Libras, mas não é só o texto, isso aqui é uma parte da obra artística, né? Então, quando esse verbal, esse texto escrito vai ser traduzido, mas ele também vai ser interpretado. Você vai ter uma performance visual junto à cena, junto ao todo que compõe esse espaço, né, de apresentação. Então, esse verbal, e aí pensando no verbal texto escrito e o verbal Libras, porque é o linguístico, né, o verbal, ele é um componente ligado aos outros elementos visuais. E a gente não pode separar desses outros elementos, né, no processo de tradução e interpretação. Principalmente de uma obra rica em elementos visuais, como, por exemplo, uma peça teatral, tá? Então, a formação, ela precisa estar atenta a esses aspectos e provocar, né, dinâmicas de formação, de prática, vivência, visualização, experiências nesse sentido. E eu trago aqui alguns exemplos, tá, de peças teatrais em que tradutores e intérpretes atuam e compõem a cena. Aqui é uma peça que chama 1, 2, 3, quando acaba, começa tudo outra vez. Aqui eu trago a imagem nesse slide, né,
de vários personagens dessa peça, em pé, em frente à cena. Todos estão caracterizados com roupas populares, digamos assim, vestido, calça leg, tal, chapéu, e cada personagem tem uma característica. E a tradutora-intérprete que está na cena, ela não está deslocada, ela não está à parte da cena, ela está junto aos outros personagens, e ela tem a caracterização da vestimenta igual ao dos outros personagens, tá? Além de tudo, é usado maquiagem, na produção como um todo, essa tradutora é a Carolina Fomin, né, e ela atua há bastante tempo nessa esfera, inclusive é também pesquisadora nesse campo. Ela interpreta em Libras e ela também interpreta como um personagem incorporado às cenas, tá? Aqui nós temos uma imagem dela ao lado, já fazendo em Libras enquanto o outro fala, e em outro momento um personagem brinca com ela. Então, se aproxima dela. Eu tenho um quadro aqui embaixo com uma outra imagem, uma outra cena da peça, em que ela se distancia do personagem como se não quisesse interagir com ele, tá? Esse é um exemplo. Tem um outro exemplo aqui que eu trago de uma outra apresentação, Ciranda Brasileira, em que tem os tradutores, né? Rafaela e Jonas Medeiros, eles são do Paraná. E nessa peça existe toda, além da interpretação para Libras, eles também usam a vestimenta igual dos outros personagens, eles cruzam na cena, no espaço físico, eles interagem entre os dois, não é a interpretação de único e revezamento, mas os dois ficam em cima do palco na cena, eles trocam vestimentas também no meio da história, existe toda uma caracterização de maquiagem dos tradutores e intérpretes de Libras, e com muita música, muita musicalidade e tal. Então, a Ciranda Brasileira, né, apresentando músicas populares do Brasil também. Existe uma produção total, multimodal, que não é apenas a tradução do texto, discurso, roteiro de português para Libras. Eu trago esses exemplos para provocar uma reflexão de como essa formação precisa se abrir essa nova perspectiva, né? Aqui nós temos uma peça teatral do Rei Leão, em que o tradutor-intérprete, o Arley dos Santos, essa peça ocorreu aqui em Florianópolis, ele também usa uma vestimenta específica, caracterizando como se fosse um personagem, e ele está na apresentação, ele fica ao lado, né, do palco, mas já com a vestimenta específica. Tá? Então, esses são alguns exemplos para provocar essa reflexão a partir da prática e dos modos de traduzir e interpretar, compondo essa esfera artístico-cultural. Tá? Nesse sentido, essa composição, olhando esses exemplos, fica evidente, né, que a caracterização do tradutor-intérprete coloca uma harmonia na peça, ele não está deslocado, né, mas existe uma interação do tradutor com os personagens. E isso é fundamental, porque se ele fica distante, é até difícil a visualização de quem é o espectador surdo. Para um lado direito está o tradutor-intérprete, para o outro lado estão os personagens falando. Então, existe uma composição aí, uma relação entre os personagens e o intérprete que compõe a cena, tá? Mas isso é muito diverso a depender do projeto, né, e da integração desse intérprete, tá? Um outro aspecto que é importante a gente, já fechando a fala, né, pensar que esses tradutores e intérpretes, nesse contexto artístico, buscam recursos de tradução e interpretação, no sentido da tradução intersemiótica e da tradução interlingual. Então, na ação, eles já fazem isso. Então, o processo de formação precisa levar quem está aprendendo a fazer, né, a traduzir e interpretar, a considerar esses elementos. E a sua composição na equipe, né, artística. Então, quando vai discutir a vestimenta, seu espaço físico na cena, qual interação que ele tem ou não com os outros personagens, tudo isso é importante
está no processo de formação também. Então, para a formação, eu preciso pensar o currículo, qual o espaço dentro do currículo, aspectos de extensão, as vivências que aquele rol, né, da comunidade em que esse intérprete está se formando pode proporcionar para ele, e fomentando uma formação teórico-prática. O que eu gostaria de trazer, então, para hoje, né, são esses aspectos, principalmente, aí a gente abre agora para o diálogo e para pensar a formação dos tradutores e intérpretes. Aqui eu tenho algumas referências nos últimos slides e obrigada. Olá, eu sou a Lara, esse aqui é o meu sinal e inicio fazendo a minha descrição. Sou morena, de pele clara, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, uso uma blusa preta com um detalhe no pescoço em dourado e uso brincos pequenos de argola dourados também. Bem, então agora eu inicio a minha apresentação, que hoje é sobre a formação continuada para intérpretes educacionais. Esse é um tema bastante discutido na atualidade, mas a gente tem falado muito sobre a formação do intérprete inicial, em nível de graduação. Então, hoje eu trago um pouco sobre o que se espera, o que é possível fazer na formação continuada para intérpretes. Então, eu inicio aqui apresentando um pouco sobre a trajetória desse tradutor-intérprete de Libras ao longo dos anos. Inicialmente, essa formação se dava mais nas relações cotidianas com familiares, com vizinhos, e a formação era do dia a dia, né? Se tornavam intérpretes as pessoas que conseguiam se comunicar com as pessoas surdas do seu convívio. E somente após a divulgação da legislação mais atual, então a lei de 10.436, a lei de Libras, e também do decreto 5.626, foi que surgiu a profissão do tradutor-intérprete de Libras em nível superior, né? E posteriormente também a profissão foi regulamentada, né, por meio de lei no ano de 2010, e então se passou a discutir, né, qual seria a formação desejável para esse profissional. Após a publicação do decreto que assegurava a presença do profissional tradutor-intérprete nos diversos espaços sociais, surgem os primeiros cursos de graduação no Brasil, visando a formação em nível superior do tradutor-intérprete de Libras. Todavia, essa formação é compreendida como uma formação mais generalista, forma o profissional para que ele possa atender às diversas demandas sociais em diversos espaços, como o espaço religioso, o espaço educacional, cultural, dentre muitos outros que hoje a gente já observa na atualidade. Todavia, a maior demanda, desde aquele momento da criação dos cursos até o momento atual, a maior demanda por esses profissionais se dá no espaço educacional. Então, a legislação diz que a presença do intérprete deve ser assegurada a partir do ensino fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano, né? Então, compreende-se que a presença desse profissional é necessária quando há alunos surdos matriculados. Todavia, é sabido que como essa demanda não é atendida, muitos dos profissionais que chegam a este espaço, a assumir este espaço em sala de aula, são profissionais que vêm daquela formação mais antiga, então que realizaram a sua formação em serviço, em atuação junto à comunidade surda e que não tem necessariamente uma formação em nível acadêmico. Portanto, diante desta realidade, a minha proposta de estudo que eu trago aqui para vocês, para a apresentação de hoje, foi acompanhar intérpretes educacionais em atuação em um programa educacional inclusivo e bilíngue para surdos e, junto a esses profissionais, identificar e analisar as necessidades e os aspectos formativos mais urgentes que pudessem colaborar de alguma forma para a sua prática em sala de aula.
Então, vou contar um pouco sobre como se deu essa pesquisa. Esses dados foram coletados junto a uma escola municipal de um município de médio porte do estado de São Paulo. Essa escola conta com um programa educacional, inclusive bilíngue. E o que isso quer dizer? A escola, além de receber os alunos surdos, tinha toda uma preparação para o atendimento adequado conforme a legislação orientava. Então, a escola contava com salas com professores bilíngues nos primeiros anos do ensino fundamental, a presença frequente de um professor, instrutor surdo, para o ensino de Libras para as crianças surdas e também para a comunidade escolar, a presença de intérpretes, né, a partir do 6º ano, e também se dava uma parceria da escola com a universidade, e a universidade colaborava trazendo alguns professores e profissionais para fazer uma formação continuada junto a esses novos profissionais que surgem na educação bilíngue para surdos. Portanto, foi desta experiência que surgiu a necessidade de um grupo de formação continuada para intérpretes educacionais. A demanda por esses encontros partiu dos intérpretes, né? Então houve a solicitação dos intérpretes por compreenderem que necessitavam de um maior aprofundamento, uma maior reflexão sobre suas práticas. Quem ministrou essa formação fui eu, ao longo de 5 anos. Todavia, para este momento de apresentação, eu conto parte de uma pesquisa que foi desenvolvida nos anos 2018 e 2019. Esses encontros eram quinzenais e eles se davam da seguinte forma: a partir das demandas dos profissionais, a gente realizava algumas dinâmicas em grupo. Então, discussões de textos teóricos que visavam o aprofundamento do conhecimento sobre o que é ser intérprete, especialmente no espaço educacional, textos que versavam sobre o que é tradução, o que é interpretação, e também, em outros momentos, haviam práticas de tradução e interpretação coletivas, proporcionando para os intérpretes maior segurança para atuação em sala de aula, e também dando a eles algum subsídio para que, em sua prática, eles se sentissem mais confortáveis a atuar e com conhecimento. E havia momentos também em que os intérpretes traziam seus relatos de experiências e havia essa troca entre os profissionais com a mediação da pesquisadora, visando aí uma melhoria geral do trabalho do intérprete. Essas dinâmicas, esses encontros todos foram videogravados, e além das videogravações como dados, também os intérpretes produziam relatos escritos, como diários, né, sobre sua prática, e esses diários eram enviados a mim, e, portanto, também compuseram os dados da pesquisa. Então, a partir das videogravações e dos relatos, foram feitos alguns recortes e transcrições para fins de análise, e eu gostaria de compartilhar alguns resultados dessa pesquisa. O que se notou, especialmente durante as experiências de prática de interpretação coletiva e também nos relatos, nos diários, foi um conhecimento precário das áreas de conhecimento específicas que são trabalhadas em sala de aula, especialmente na língua de sinais, né? Como eu disse anteriormente, muitos desses profissionais que atuam nas escolas não têm uma formação acadêmica, uma formação específica para atuar nesses espaços. São intérpretes que se formaram ao longo da vida, né, e aprenderam língua de sinais junto à comunidade surda, e que ocupam esses espaços pela alta demanda que existe. Então, nós não temos um número suficiente de intérpretes com um nível superior na área de formação, de tradução e interpretação. Portanto, é necessário que outros profissionais preencham esses espaços. Todavia, há alguns prejuízos. E mesmo, né, nesse grupo de intérpretes com quem eu trabalhei,
Esse grupo também era composto por profissionais com formação, e ainda assim houve, como resultado, foi perceptível a ausência ou a falta de conhecimento em áreas específicas, né? Então, conteúdos específicos da matemática, de ciências e de outras áreas de conhecimento, e que provocavam um mal-estar, né, aos intérpretes que não conseguiam passar a informação conforme desejavam. Um outro ponto que foi bastante discutido, né, como resultado, foi as questões de relacionamento entre intérprete-professor e aluno. Essas relações muitas vezes eram negativas, algumas vezes positivas, mas essas questões influenciavam muito a prática do intérprete em sala de aula. Então, quando se notava uma boa relação entre o intérprete e o professor, notadamente as aulas fluíam melhor e o intérprete conseguia dar conta de passar todo o conteúdo por ter um relacionamento mais afetivo, mais próximo, mais de parceria com o professor. Então, isso ficou bastante visível nos resultados. Um terceiro resultado que é bastante relevante é a necessidade constante de produção de material didático. Esse foi um ponto que surgiu em muitas reuniões, e houve relatos dos intérpretes sobre a necessidade de produção desse material, e nem sempre eles tinham conhecimento de como fazer, como produzir esse material. Então, muitas vezes, o próprio grupo era quem, em diálogo, sugeria alguns materiais que pudessem ser adaptados, ou que pudessem ser elaborados de uma forma mais simples, para ajudar o professor em sala de aula ali a passar o seu conteúdo da maneira mais adequada, mas as intérpretes não tinham conhecimento, de fato, para a produção desse material que era constantemente requisitado pelos docentes. Então, esse foi um resultado que nos chamou bastante atenção. O ponto mais frequente dessas formações foi a falta de orientação a respeito das relações profissionais e interpessoais, especialmente entre intérprete e professor e entre intérpretes. Então, como eu disse anteriormente, quando havia uma boa relação entre intérprete e professor, a atuação, a prática do intérprete fluía melhor. Todavia, nem sempre isso era possível. Alguns professores ainda se mostram muito resistentes à presença desse outro na sala de aula, né? Alguns professores não estão disponíveis para essa parceria, e também notou-se um problema na relação entre intérpretes, visto que eles não estavam habituados a atuarem em dupla ou em processos mais de grupo e dialogar em grupo, a fim de proporcionar uma prática mais segura, né, com embasamento, com o auxílio dos colegas. Nem sempre essas relações se davam de maneira positiva, né? Então, isso gerava também alguns problemas na atuação em grupo. Então, como reflexão, né, como colaborar para a prática desses profissionais em sala de aula? O que foi possível notar nesses encontros, né, como resultados dessa pesquisa, foi que um fato que auxiliou bastante foi a elaboração dos diários, né, dos relatos de prática. Muitos intérpretes conseguiam olhar para si mesmos, né, a partir da produção desses diários, desses relatos, que geravam uma reflexão e uma mudança de postura em si próprios. Portanto, essa se mostrou uma prática, um instrumento da pesquisa se mostrou uma prática bastante positiva para a melhoria da atuação e das práticas do intérprete em sala de aula, pois fazia com que eles se olhassem e olhassem mais para suas práticas e refletissem sobre elas. Um outro ponto que também foi bastante positivo e que funcionou como uma estratégia de formação que eles puderam levar, né, mesmo depois da realização da pesquisa, foi a filmagem da prática de interpretação deles com posterior discussão coletiva sobre
quais os termos mais adequados, como é que a gente pode adequar, melhorar esse conceito, e, enfim, um trabalho mais coletivo gerou mais ação por parte do grupo, e eles optaram por seguir adiante a formação entre eles mesmo, realizando esse tipo de ação entre eles, mesmo nos dias em que eu não estava lá, né, para os grupos de formação continuada. Então, eu faço algumas considerações, já caminhando para a finalização da minha apresentação. Hoje, a gente tem poucos cursos de tradução e interpretação em nível de graduação no nosso país, né? Até o ano de 2020, a gente contava com 7 cursos em universidades federais e, portanto, são poucos cursos para atender uma demanda tão grande. Aqui eu estou só falando do espaço educacional, mas a gente tem todos os outros espaços, né, que precisam contar com a presença desse profissional. A UFSCar, hoje, é o único curso em uma universidade pública no estado de São Paulo que conta com esse curso, né? E a gente precisa pensar como formar profissionais que saibam lidar com as relações profissionais e interpessoais, né? Como formar profissionais com um conhecimento específico da área educacional, sabendo que os cursos de formação visam uma formação mais generalista. Então, o curso de tradução e interpretação em Libras da UFSCar oferece hoje um enfoque maior, né, na sua grade curricular para os aspectos educacionais, já mirando realmente essa demanda maior por profissionais na área educacional. Todavia, cabe uma reflexão sobre que tipo de aluno, que tipo de profissional nós queremos formar, né? No início da formação, o que se nota, né, não somente no curso da UFSCar, mas nos demais cursos que a gente tem espalhados aí pelo Brasil, há uma preocupação e um investimento muito grande na proficiência linguística, né? Então, enxergamos um pouco nossos alunos como máquinas de interpretar. E, de fato, eu acho que a proficiência linguística é de grande relevância, né? Sem ela, o profissional não pode atuar. Todavia, não se dá conta de todo o conteúdo, né? Muitos aspectos, muitos conteúdos e informações vão ser adquiridas no pós-formação, né? A depender da área que o profissional escolhe para atuar ao longo da sua vida. Então, o momento atual é de percepção das necessidades reais de atuação desses profissionais diante desses novos espaços que vêm surgindo, na busca por formar seres humanos que atuarão com outros seres humanos e não máquinas de interpretar, né? Então, devemos considerar esses novos espaços e considerar principalmente o espaço educacional, que é um espaço muito peculiar e que exige do profissional intérprete muitas vezes uma postura pedagógica, uma postura de educador, e, portanto, esse espaço merece ser olhado com maior atenção. Então, eu apresento aqui nos slides as minhas referências, e a minha apresentação era essa. Muito obrigada. CBEE, Nono Congresso Brasileiro de Educação Especial, em 2021, na modalidade online. Bom, então, agradeço desde já, né, a apresentação da professora Neiva, da professora Kátia, e acho que as apresentações convergem, né, para a questão do que se espera da formação do tradutor e intérprete hoje, né? Então, eu gostaria de ler algumas perguntas aqui, colocar em discussão com a mesa, então convidando a professora Neiva e a professora Kátia a participarem aqui da nossa discussão. Um momento muito rico para a gente trocar ideias e pensar mesmo a formação desse profissional para os dias de hoje, né? Agora que a gente já teve um tempo aí de formação, de criação dos cursos e de observar as necessidades, né, do mercado de trabalho, enfim,
A Kátia aponta de forma muito adequada aí a formação de profissionais surdos para atuação na área de tradução e interpretação. A Neiva traz a questão da arte e cultura, que hoje também tem se mostrado em destaque, né? E a área educacional, que já está em discussão há muito tempo. Então, vou abrir aqui para algumas perguntas. Acho que a gente começa, então, com a pergunta da professora Cristina Lacerda, né? Que é uma referência aqui para nós na área também. Então, muito ricos esses exemplos de novas formas de semiose, Neiva, de como colocar as línguas em funcionamento. A formação que damos aos intérpretes os prepara para isso? E, logo na sequência, também uma pergunta da Milena, né? Se é possível articular essa formação artística para a área educacional também, né? A educação necessita desse olhar e atuação específica em algumas áreas. Então, deixo aberta a palavra à professora Neiva. Liberei o microfone, tudo ok? Ok? Então, tá. Agradeço pelas perguntas, muito bom estar com vocês aqui hoje, né? A pergunta da Cris e da Milena. Na verdade, vocês me dão um espaço para poder comentar um pouquinho mais sobre essa questão, né? A mesa, o tema é formação, mas o enfoque que eu quis trazer foi a perspectiva da formação para essa esfera artístico-cultural, né? Claro que isso poderia perpassar o curso todo, né? Tentando responder inicialmente a Cris, sobre a formação artístico-cultural, eu penso que os cursos de formação, né, como estão organizados hoje, pelo que eu conheço, pelo que eu consegui olhar a partir da análise dos currículos, eles ainda precisam avançar muito, né, para poder dar essa visão mais ampla sobre linguagem para os tradutores e intérpretes. É preciso provocar reflexões, é preciso promover experiências de tradução e interpretação da esfera artístico-cultural, né? A gente tem pouco espaço para isso, ainda está muito preso geralmente as disciplinas de práticas, quando a gente olha o currículo, elas têm interpretação educacional, tem seu espaço já consolidado por conta da história, né, das políticas educacionais no Brasil, a interpretação na esfera da saúde e jurídica. Então, essas são as principais que aparecem nos currículos. E as outras esferas, elas não aparecem. Então, não se sabe como, de uma forma ou de outra, os alunos podem aprender a atuar nesses outros espaços. E aí foi atrás dessa informação que eu tentei fazer o mapeamento dos eventos e das atividades de extensão, entendendo a extensão como um ponto fundamental também para a formação do tradutor intérprete nas universidades. Só que o que acontece? A extensão, ela está vinculada, muitas vezes, a um projeto de um professor, né? Ao projeto de interesse individual de um professor. Então, eu sou professor da universidade, eu tenho as minhas disciplinas que eu ministro na graduação e eu tenho meu projeto de pesquisa com os meus orientandos, mestrado, doutorado e o meu projeto de extensão. Então, depende também, não é uma coisa que é uniforme, que é oportunizada para todos os alunos, porque depende do aluno estar vinculado ou não àquele projeto de extensão do professor, a não ser que sejam mini, né? Por exemplo, mini cursos, um curso, um evento, uma palestra. Então, a resposta é muito pouco, temos fornecido de espaços, né, para essa formação mais multilingual, né? E, assim, felizmente, a formação dos tradutores ainda é muito logocêntrica. Ou a preocupação é aprender Libras, tem que avançar na Libras, né? E fazer uma boa tradução Libras-português, desprezando as outras linguagens e os processos de tradução e interpretação. Então, eu penso que a perspectiva multimodal de linguagem poderia, sim, contribuir com a formação dos intérpretes e não em uma única disciplina. Não estou falando que é para criar uma disciplina de interpretação na esfera artístico-cultural, mas isso tem que
perpassar todo o curso. É uma concepção de linguagem bastante diferente do que se tem visto aí como a língua como só um sistema, né? A tradução é do verbal para o verbal, da Libras para o português, do português para Libras. Então, é preciso ampliar essa visão das múltiplas linguagens que envolvem as esferas de atuação dos intérpretes. E aí, já respondendo a Milena, eu entendo que sim, que o intérprete educacional também precisa desenvolver essa reflexão e trazer para a sua prática a percepção dessas múltiplas linguagens, né? O que a Roxane Rojo, que é a autora que eu cito, fala, ela está falando de formação de professores, né? Ela fala de uma formação de multiletramentos. Então, assim, acho que os intérpretes também precisam desse multiletramento, a gente precisa ser letrado não só na linguagem verbal, mas nas linguagens visuais. E aí vem tecnologia, vem vestimenta, vem expressão corporal, outros elementos que compõem, né, a interação humana. Então, é preciso repensar os cursos e as formações para uma concepção de linguagem mais ampla, atravessando todo o curso. E, mais especificamente, na esfera educacional, qualquer texto, na verdade, eu quero dizer, qualquer discurso, né, ele não está isolado da esfera de atuação dos interlocutores envolvidos. Então, se é na escola, é o professor, o aluno, da história desses sujeitos, do momento que isso ocorre. Essa é uma perspectiva de linguagem mais ampla, é o que eu estou mencionando, né? Então, concordo que tanto na interpretação educacional, saúde, jurídica e tal, é preciso repensar a formação e focar essas múltiplas linguagens. Eu tentei ser sucinta, né, pelo nosso tempo, mas e responder a isso. Eu acho que a Lara também falou um pouquinho do intérprete educacional, não sei, acho que dá para fazer essa articulação também respondendo à questão da Milena, né, da formação do intérprete educacional e dessas múltiplas linguagens em sala de aula, que é um espaço onde o professor usa muitas linguagens, não sei, vamos manter o diálogo aqui. Eu acredito, eu concordo plenamente, Neiva, eu acho que o investimento também na questão artística está interligado à questão educacional, porque isso acaba aparecendo, né, na escola de alguma maneira, então a gente precisa repensar mesmo, né? A gente está no momento mesmo de repensar esses currículos, né, dos cursos de formação de tradutores e intérpretes. E aí eu queria também ouvir um pouco da Kátia, como é que a gente inclui aí os alunos que vêm para esses cursos, os alunos que são surdos, né? E se isso, de alguma maneira, se a Kátia sente que isso está contemplado nos currículos, né? Essa atuação do tradutor-intérprete surdo, como ela mencionou na apresentação, né? Existem algumas poucas disciplinas que vão abordar ali de forma muito breve a tradução e interpretação para outras línguas de sinais. Então, como é que a Kátia vê a necessidade de inserção do surdo nesse espaço também de atuação como tradutor e intérprete? Bom, primeiramente quero agradecer as falas da professora Neiva e da professora Lara. É muito bom estar com vocês aqui nessa mesa de discussão. Bom, quando falamos sobre diferentes esferas de atuação, por exemplo, na área artístico-literária, na área educacional, e o tradutor surdo, tanto faz, o tradutor surdo ou ouvinte, ele sempre, eu penso que a gente precisa dessas adaptações no currículo, a gente precisa pensar nessa multimodalidade e nesse multiletramento dessas diversas linguagens realmente desses profissionais. Eu penso que os currículos, eles nunca estarão prontos, a gente sempre precisa estar atualizando-os, né? Então, como a professora Lara falou, quando a gente tem, por exemplo, no curso de bacharelado, o ingresso de um aluno, ou em outros cursos mesmo, em cursos técnicos que venham a existir, ou nos cursos de bacharelado, mas eles todos são pensados para o perfil de alunos ouvintes.
eles foram planejados para o perfil de profissionais tradutores ouvintes. E não foram contempladas outras disciplinas em que se considere outros pares linguísticos, ou em que se considere que eles podem trabalhar com línguas de sinais internacionais, com a SL, né? Então, eu penso que é necessária, sim, uma adaptação nesses currículos. Eu concordo que isso não é a gente colocar o nome da disciplina ou criar uma disciplina, mas que isso esteja contemplado. E quando pensamos nas linguagens artísticas e nessas diferentes linguagens artísticas, eu fico pensando que a comunidade surda e o grupo de tradutores surdos também gostaria de atuar nessas outras disciplinas, e que também é necessária a criação dessas outras disciplinas. As disciplinas que contemplam a tradução e a interpretação, elas... eu penso que não é a gente criar novas disciplinas, mas nas disciplinas que já existem de tradução e interpretação, a gente pensar na tradução e na interpretação nessas diferentes esferas. E a gente pensar em disciplinas que vão falar sobre a capacidade de memória, a gente pensar em disciplinas que vão falar sobre as variações linguísticas, de como a gente vai... Quais são os estilos linguísticos, os diferentes estilos linguísticos em que a gente vai atuar, em diferentes gêneros, se a gente vai falar de diferentes formações. Então, eu penso que essas variações linguísticas e esses diferentes níveis linguísticos, qual é o nível linguístico, quais são as competências que essas profissionais tradutores surdos têm, são disciplinas importantes a serem contempladas nos currículos. Por isso eu falo dessa mudança, dessa inclusão. Não é uma mudança radical, mas uma inclusão de outras disciplinas. Porque quando estamos falando dos profissionais tradutores ouvintes, eles, por exemplo, têm muito mais disciplinas que vão falar versar sobre a interpretação para a língua de sinais do que para a interpretação para o português. Então, a gente vê que há uma defasagem nos currículos para pensar na interpretação na direção do português. Então, da mesma forma, a gente vê que existe a defasagem de equipes em que surdos e ouvintes atuem juntos. E muitas pessoas ainda estranham esse profissional tradutor surdo atuando nas equipes. Não entendem que há essa competência deles. Então, quando a gente vai escolher a equipe, a gente também precisa contemplar esses profissionais surdos nas equipes, para que isso se torne comum. E uma outra coisa que eu gostaria de complementar é que a gente tem pouquíssimos cursos e pouquíssimos profissionais que estão atuando e que já se formaram, que são formados. Então, estamos vivendo um momento em que temos alunos que estão na pesquisa, né, que são ou professores, mestres e doutores, mas a gente tem poucos surdos formados nos cursos de bacharelados ainda. Então, essa é uma realidade que vem mudando, e vamos ter adiante novos surdos nos próximos anos que estarão formados como profissionais tradutores e intérpretes. Perfeito, Kátia. Vou prosseguir aqui com algumas questões. Então, a Gabriela pergunta aqui, né? Os intérpretes deveriam participar do planejamento das aulas como tentativa de aproximá-los do professor e amenizar os efeitos que a relação negativa entre eles causa aos alunos? Então, eu vou tentar responder essa pergunta aqui, Gabriela. Na verdade, nos projetos nos projetos e programas de educação bilíngue nos quais eu atuei junto com a professora Cristina Lacerda, o que a gente percebe é que esse momento de planejamento coletivo das aulas, professor e intérprete juntos, é fundamental. Né? Em algumas escolas a gente conseguiu esses espaços, em outras não. Então, quando existe esse espaço de diálogo entre professor e intérprete, não só a relação, né, entre eles melhora, como também a atuação de ambos melhora em sala de aula.
né? Quando o professor consegue dialogar com o intérprete, o material que ele precisa, com uma certa antecedência, o intérprete consegue comunicar ao professor até onde vai o conhecimento do aluno surdo para que ele possa compreender esse conteúdo. E existe essa troca, né? O intérprete vai para a sala de aula com uma segurança maior e o professor também, porque tem ali junto dele um parceiro, né? Então, eu defendo a criação desses espaços, né? A gente tem hoje outros pesquisadores que vêm defendendo esse espaço também. A gente tem aqui na UFSCar a professora Samantha Daroque, que está finalizando o doutorado dela também em educação especial, e que vai falar desses espaços formativos do trabalho do professor junto ao intérprete, o quanto isso faz diferença na atuação de ambos, né? Então, eu vejo esses espaços como muito positivos, mas nem sempre é possível, ou a escola está preparada para isso, então é um momento de propor, né, que esses espaços aconteçam. Neiva, tem uma outra pergunta aqui para você, do Vinícius. Neiva, você acha que a ausência de abordagem desses aspectos artístico-culturais são ausentes no currículo porque eles são muito recentes? Então, se você puder responder, Neiva. Abrindo o microfone, né, para não esquecer coisas da tecnologia, ok. Vinícius, então, eu acho que quem pensa o curso, quem idealiza um curso, né, ele tem que estar atento aos aspectos da necessidade social, tá? Que você forma um intérprete para atuar nessa sociedade. Então, assim, o que é recente? Eu apresentei inicialmente ali o que a gente tem no plano de legislação, por exemplo. Isso é um plano. Outro plano é o plano da vida real, né? O que acontece na vida real, na comunidade surda e nos espaços que essa comunidade surda circula. Então, assim, se a gente for pensar no plano da legislação, né, o reconhecimento da Libras 2002, a lei de acessibilidade, que é a lei 10.098, né, ela é de 2000 e ela já menciona direito a acesso à cultura, e aí determinando os espaços, né, desses aspectos artísticos culturais. Então, já é um direito dos surdos previsto em lei, isso é direito de qualquer ser humano, tá bom? Mas, assim, previsto em lei em 2000, nós estamos em 2021. Aí a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, 2015. Né? E aí tem um outro conjunto de leis e normativas, tal. Só vou mencionar essas duas, 2000 e 2015. Se a gente pensar em tempo de legislação, a gente está muito atrasado, não tem nada recente, né? Cultura, arte existe desde do humano, da linguagem humana. Então, assim, seria direito dos surdos ter acesso a tudo isso, prevendo que você precisa formar profissionais para atuar nessas esferas também. Então, o que eu quero comentar é que esse recente é muito... depende, né? Agora, quando a gente vai para a vida real, uma coisa é a legislação, ok. Quando a gente vai para a vida real, quer dizer, realmente concordo que é bem mais recente a vivência, eventos, festivais culturais, festivais de folclore surdo, folclore em Libras, os surdos participando, não só como espectadores, não só como quem recebe, mas também como quem produz arte e cultura. E aí eu concordo com a Kátia da necessidade de formação dos intérpretes para visualizar essa arte e cultura em Libras e poder fazer essa transmissão para as pessoas ouvintes, para que eles tenham acesso à cultura dos surdos, à produção literária e artística dos surdos. Então, assim, a gente tem vou falar de tempo, né, do recente. Na legislação está previsto há tempos. Agora, na vida real, realmente, é bastante... há pouco tempo, a gente tem visto um maior movimento de eventos culturais e da participação dos surdos.
E mais recente ainda, os surdos como produtores, como quem está no palco, quem apresenta, quem, né? E isso é fundamental para o crescimento da linguagem cultural da comunidade surda também. Então, eu acredito sim que é um movimento. E a Kátia estava comentando, agora eu vou dialogar com a Kátia. Kátia, você estava comentando da alteração do currículo, né? É bastante difícil, a gente trabalha em universidade, Lara, UFSCar, eu, UFSC, e você, Kátia, do Ceará. Então, assim, é difícil a gente mexer no currículo, porque tem uma burocracia aí. Para quem está de fora, está assistindo, pode falar assim, ai, gente, é só criar disciplina, é só mudar a ementa. Muda ementa, muda código, tem que passar por várias instâncias de alteração, e não é assim, eu quero criar, eu vou mudar, tem a equipe, o corpo docente daquele curso, passa pelo departamento, tem diferentes perspectivas entre os professores, nem todo mundo trabalha a mesma perspectiva teórica, tem interesses por esfera de atuação, eu gosto mais da educacional, isso aí acho que não precisa investir muito, entendeu? Então, assim, existem outras forças que envolvem a reconstrução e a reformulação dos currículos. Mas nós estamos aí trabalhando que não seja na documentação, como eu fiz análise documental, né, dos currículos, que seja pela ação pedagógica, porque para a minha disciplina eu trago atividades práticas, eu conduzo os alunos para uma reflexão da multimodalidade, às vezes a atividade, por exemplo, é uma disciplina, eu ministro uma disciplina de fundamentos de tradução. Aí, como alunos do segundo semestre, são iniciantes e tal, eu trago uma atividade prática de tradução de literatura infanto-juvenil. E aí é um livro infantil, mas que tem ilustração, tem outros, né? Tem várias linguagens, e eu provoco essa reflexão. Então, como os cursos vão se configurando, existem várias forças e estamos aí para trabalhar, né, em prol da melhoria dessa formação, com certeza. Eu concordo realmente com essa questão burocrática, dificuldade que tem, mas do NDE, do Núcleo Estruturante Docente, é necessário que a partir de agora, se reorganize isso, né, com objetivos futuros para que se reformule. Sei que não é fácil, realmente, mas é necessário que se mude uma disciplina, uma disciplina que já está mais, não é utilizada tanto, ou a emenda, que se reformule um pouco essa questão da emenda, questões que são mais simples, que podem ser utilizadas, que podem ser otimizadas. Então, o PPC desse plano curricular do Letras Libras Tradução é necessário que se reformule também, que modifique um pouco também. Não é tudo, não estou falando de grandes alterações, mas sim de alterações que sejam viáveis, que sejam alterações possíveis nesse momento. Então, na Universidade Federal do Ceará, a gente tem tentado reformular algumas disciplinas e temos encontrado dificuldades, sim, nessa questão, obviamente. Nós temos um grupo grande que tem tentado, e torço para que melhore, para que a gente consiga ampliar cada vez mais, para que surdos consigam entrar nesses espaços artísticos, teatrais, interpretações, traduções musicais, né, para que não fique só vinculado a um espaço jurídico. Não só esse, tem se aumentado muito esses espaços, ampliação desses surdos nesses contextos jurídicos. No Tiljur é um exemplo disso, no qual eu participo, junto com a professora Silvana Aguiar. O Tiljur tem ampliado muito, inclusive, a entrada de surdos, intérpretes surdos, e já tem muitos anos um curso que tem crescido, oportunizado cada vez mais questões teóricas, jurídicas, mas e a esfera artística? É necessário se valorizar mesmo, que o corpo surdo seja valorizado também nesses espaços, realmente. É necessário que arregacemos as mangas mesmo. Eu sei da dificuldade burocrática, eu sei de tudo isso, que é um desafio constante, e falar: "Vamos lá", e Preciso dar o primeiro passo. eu preciso dar realmente esse primeiro passo inicial.
Concordo totalmente com as colegas, né? A gente tem que pensar nessa questão burocrática, não tem como, né? Inclusive, trazendo aqui um pouco, acho que vocês já responderam um pouco uma outra pergunta do professor Vinícius, né? De que modo os currículos devem caminhar com a evolução dos espaços de atuação dos intérpretes. Então, acho que a gente já foi respondendo um pouco, né? Que é estar de olho nesses novos nichos que têm surgido, e ir modificando conforme é possível dentro dos currículos, né? E acho que um ponto importante, né, que vocês duas trouxeram, que é o quanto é difícil essa mudança no currículo, porque você tem que proporcionar para os novos alunos um currículo novo, dando conta do currículo antigo, para os que já estão em formação. Então, essa burocracia atravanca um pouco a melhoria desses currículos, né? E, Kátia, eu gostei muito da tua fala, né? Você traz aí que vocês têm um grupo grande de docentes. Aqui na UFSCar, a gente tem 8 docentes para dar conta de um curso em período integral, né, em 4 anos. Então, isso dificulta muito a mudança de currículo para nós, porque se a gente mexe em uma ou outra disciplina aqui, a gente tem que dar o curso da aula 2 vezes, né, para 2 times de alunos, 2 grupos de alunos diferentes. Então, essa mudança ela vem acompanhada de algum sofrimento por parte da equipe docente aqui da UFSCar, né? Então, é bom também ver um pouco a experiência de vocês para que a gente arregace as mangas, não só para mexer nesse currículo, mas também para lutar por mais docentes. Né? A gente tem feito isso aqui na UFSCar no cotidiano, né? E para mostrar a relevância desse profissional e o quanto a gente tem caminhado para ampliar esses espaços de atuação. E aí eu vou passar. Kátia, quer falar? Fica à vontade. Complementando a Neiva e a Lara, antes, quanto a essa questão dos espaços de formação do Letras Libras, do bacharelado, por fora também há uma luta na questão jurídica, que é importante nos espaços jurídicos, nas esferas artísticas, não só dentro da universidade, é necessário que a sociedade também se conscientize sobre a importância do trabalho do tradutor-intérprete também, que seja estimulado esses outros espaços, assim como o audiovisual. Pesquisas na questão audiovisual que têm sido feitas e também no jornal, notícias importantes que têm que ser vinculadas. Esses espaços têm que ser conquistados. Para além da questão curricular, essa questão tem que estar vinculada com a questão social, como bem foi dito anteriormente. Publicações que têm sido feitas que têm que ser abarcadas também. Eu vou passar agora aqui para a pergunta da Tatiana. E aí eu deixo aberto para vocês duas responderem, Neiva e Kátia. Bom dia, sou Tatiana e trabalho como técnica de Libras na educação especial. Percebo que as intérpretes utilizam cores nas unhas. Sempre nos foi passada uma cultura de discrição, sem cores fortes nas mãos e adereços discretos, pois desviam a atenção do surdo. Isso procede? Qual orientação posso dar para as minhas intérpretes? Então, deixo vocês à vontade para responder essa questão. É uma questão bem tranquila, que a gente fala, o intérprete sofre. Essa questão da neutralidade que a gente fala, ela só tem que ter mesmo cuidado com a questão da iluminação, como se dá essa iluminação sobre o rosto, sobre as unhas, sim, pode causar uma dificuldade, mas não está tendo problema nenhum. Isso não me incomoda, realmente, por conta da unha vermelha até da intérprete que está aqui. Mas às vezes pode dar um problema quanto à iluminação. Às vezes um anel pode atrapalhar ou não. Isso vai depender muito do reflexo que causa sobre o objeto. Então, às vezes pode ser retirado, voltar a utilizar em outro espaço, ou às vezes não. Isso depende muito do local e da iluminação que esteja ali naquele momento. Se o vermelho é muito forte, aí causa um estranhamento, mas se não, de uma cor mais suave, não tem problema nenhum.
As cores neon, por exemplo, aí sim, essas podem causar um incômodo, mas o importante mesmo é quanto à questão da descrição, realmente. Mas não causa um incômodo, não. Se o surdo se sentir incomodado com isso, pode procurar um intérprete de uma forma particular e eles 2 conversarem, mas isso varia de pessoa para pessoa. E também tem a questão ética, que fala sobre a vestimenta, que tem que ser uma vestimenta neutra, sem utilizar listras ou muitas cores, a questão do cabelo, para evitar essa poluição visual mesmo, tá? Evitar essa questão de cores. Mas se não tiver uma questão mais neutralidade, tá tudo bem. Tem inclusive no código de ética da Febrapils. A Neiva pode falar, tá com a palavra. Acho que a minha fala toda foi sobre as múltiplas linguagens que envolvem, né, as interações humanas. Então, essa perspectiva de neutralidade do sujeito, neutralidade da roupa, isso é uma abstração, tá? Que é teórica e que na vida real não existe, vamos combinar, né? Porque as escolhas tradutórias, as escolhas de compreensão, de construção de sentidos, elas dependem de cada sujeito. Aqui a gente está falando no nível da língua e da compreensão da linguagem. Agora, a apresentação pessoal, como eu me exponho, também tem a ver com a minha personalidade, com a minha perspectiva de mundo, com a minha concepção, com a minha identidade, né? Então, existem certas convenções que precisam ser respeitadas, sim, tá? Mas isso não pode se tornar um aprisionamento dos intérpretes, tá? Então, a gente tem que ter uma certa flexibilidade. Agora, a pergunta da pessoa que fez, ela menciona de uma instituição de educação, Tatiana, isso, de uma instituição educacional, é isso, né? A instituição educacional, Tatiana, ela pode fazer uma convenção interna e dizer assim, olha, gostaríamos que todos, ou mais assertivamente, né, nessa instituição vão usar uniforme, é a camiseta preta, calça jeans, não pode usar short, porque isso pode tirar a atenção dos alunos, são adolescentes, estão numa idade, né, de aflorados, tal, não pode usar saia, por exemplo. A instituição, ela pode determinar algumas normativas para aquela instituição. Mas isso não quer dizer que em todas as outras esferas, em todos os outros espaços, precisa seguir a mesma regra. Então, o que eu mostrei para vocês? A gente tinha uma certa ideia, né, de que todo intérprete tem que usar camiseta preta e sinalizar de forma bastante neutra, não pode interferir. Os exemplos que eu trouxe hoje, os 3 da esfera artístico-cultural, mostram os intérpretes com vestimenta. É outra esfera, são esferas diferentes. E aí ele compõe aquela cena. No seu caso, a sua pergunta é do campo educacional. Se isso vai atrapalhar a visualização, a atenção dos alunos, a aprendizagem, é possível, sim, você como técnico, como coordenadora pedagógica, tal, fazer um combinado de camiseta, uma coisa mais neutra. O liso, com certeza, porque muita estampa atrapalha, né? Mas passar um batom, eu concordo com a Kátia, né? Um batom, uma maquiagem, dependendo do lugar, né? A unha, se for a sala de aula do dia a dia, tal, não interfere muito, né? Mas depende, tem aluno que tem outros problemas visuais também, né? E aí, se ele reclamar, a gente faz algumas adaptações. Mas acho que a gente tem que ser mais flexível e promover e priorizar, na verdade, uma boa interpretação, né? Eu gostaria de complementar, tem um vídeo da Febrapils que fala especificamente sobre isso, sobre a cor, por exemplo, da vestimenta, que não é obrigatório que seja somente o preto. Outras cores também podem compor essa vestimenta dos intérpretes, como a professora Neiva está de rosa, então, se ela sinaliza, eu consigo ver bem. Eu acho que se a gente consegue
garantir os contrastes, e é uma boa interpretação, eu não vejo problema. Eu gosto de ver os intérpretes bonitos também, então eu quero que todos estejam bem. Eu acho que, claro que se há uma coisa muito exagerada, é diferente. E no contexto artístico, por exemplo, o intérprete do teatro, ele não precisa estar de preto, ele precisa estar envolvido ali com a cena, interagindo, ele pode combinar um figurino, é diferente. E os surdos se sentem ali inclusos naquilo e tá tudo bem. Eu acho que a maioria utiliza a roupa preta, tudo bem, tá tudo bem, mas se a gente muda e usa uma outra cor, por exemplo, um azul escuro, um roxo, não vejo nenhum problema com relação a isso. Eu acho que sim, a gente precisa ser flexível nesse aspecto. Bem, gente, obrigada pelas interações, Neiva, Kátia. Vamos caminhando, então, para o encerramento dessa mesa. Queria agradecer muito a Neiva e a Kátia pelo aprendizado aqui. Foi uma delícia estar com vocês. Agradeço a participação de todo mundo que está assistindo. Espero que as trocas tenham sido proveitosas para vocês. Agradeço muito a atuação dos intérpretes, né? A gente vem falando da formação e da atuação dos intérpretes, e sem eles aqui a acessibilidade jamais seria possível, então agradeço muito a participação da Carol e da Luciana. E então caminhamos para a finalização da mesa, agradecendo a todos e convidando vocês para o período da tarde assistirem a mesa 17 e 18, que vão ter temas bem interessantes também. Então continuem com a gente no CBE. E é isso, gente. Obrigada a todos e um bom dia para vocês. CBEE, Nono Congresso Brasileiro de Educação Especial, em 2021, na modalidade online.